Sejam bem-vindos a mais um Café com Paciente. Eu sou a Nanda McDowell e aqui nesse canal e nesse meu quadro semanal eu falo para você tudo sem filtro que nós, pacientes particulares, o seu público-alvo, o que a gente pensa, o que faz a gente fechar um tratamento anual, pagar uma cirurgia à vista, o que a gente nunca vai te falar e que vai fazer muita diferença para você dobrar, triplicar, multiplicar o seu faturamento, que nem todos os profissionais da saúde que você está vendo aqui, médico, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, que já, né, esses mais de 3.000 que já aplicaram esse método aqui e já multiplicaram o faturamento, isso sem precisar fazer um único conteúdo online, sem precisar virar o doutor blogueiro, sem precisar contratar agência de marketing, sem precisar fazer anúncio online, tá? Se você ainda não me acompanha aqui, já me segue no meu Instagram, meu perfil é @nandamacvendas, e me acompanha aqui também no meu YouTube, que já é o maior, né, o maior canal do YouTube desse nicho de consultórios e clínicas e faturamento. Já são mais de 600.000 pessoas, profissionais da saúde inscritos. Me acompanha aqui no meu YouTube também, que é só você botar Nanda Mac Consultório, que você já vai me achar. E o tema de hoje, pedido pelos nossos, né, os nossos alunos, pelos nossos seguidores, é convênios, né? Um tema que atormenta vocês sempre me mandam coisas relacionadas, perguntas relacionadas a convênio, e hoje eu vou falar aqui 3 pontos por trás dos bastidores, o que a gente tem visto dentro dessas consultorias que a gente está prestando para clínica, para consultório, e que afetam o seu faturamento, que você tem que ficar ligado quanto a convênios. Antes de tudo, já colocando aqui, alinhando as expectativas, eu não vou falar que todo mundo tem que sair dos convênios. Isso não existe. Convênio é que nem remédio, tá? Tem um remédio que vai ser o veneno para um e que vai ser a salvação do outro, não tem? Pessoas que têm, sei lá, alergia a remédio, pode ser o veneno para um, tá? Você tem alergia àquele determinado remédio. E pode ser a salvação para outro que tem, sei lá, aquela determinada condição de saúde. Para mim, essa é a melhor definição do que é o convênio. Por quê? O convênio, ele pode ser para uns, por exemplo, cirurgião, uma porta de entrada. E o paciente particular vai ficar lá porque outras coisas não são cobertas pelo convênio, ou porque até o que é pago, às vezes, pelo convênio, se for um convênio também internacional, faz muito sentido para aquele profissional da saúde. Então, não tem uma meia que cabe em todo mundo, tá? O convênio também, principalmente para dermatologista no Sul, por exemplo. Dane-se que eu vou chegar no consultório e pagar a consulta pelo convênio. Todos os procedimentos que eu vou fazer que sejam estéticos não estarão cobertos pelo convênio. Então, assim, faz sentido aceitar o convênio e ele está sendo uma porta de entrada do seu faturamento, porque eu vou chegar lá e eu vou fazer um ultraformer, botox, preenchimento, exomos, sei lá, PDRN, um monte de coisa, e isso vai ser muito bom para o meu faturamento. Então, não tem um tamanho que cabe em todo mundo, tá? Mas tem, que é o que eu quero falar sobre hoje, a pessoa que está aqui com o mar de guias de convênio, tá? Você é um profissional, aquele perfil que é clássico, você é um profissional excelente, você estudou numa das melhores universidades, melhores faculdades, você se especializa, todo ano você está fazendo, sei lá, quantos cursos técnicos, congresso, não sei o quê, mas você tem medo. E aí você só fica atendendo convênio, você às vezes é pago R$ 50 a consulta, uns valores bizarros e irrisórios de procedimento, né, e cirurgia que não dá, e você fica nesse looping e você não está fazendo sentido o convênio, porque você está sendo sugado e pago muito mal pelo seu trabalho, vários, né, vários pagamentos atrasados, a treta lá das glosas, e aí não faz sentido nenhum, tá? Então tem esse perfil que o convênio está sendo um veneno, e não um ponto de entrada de faturamento, como eu dei o exemplo aqui das dermatos, tá? E você tem que tomar cuidado com isso, tá? Então agora a gente vai falar sobre esses 3 pontos para você identificar e você sair da rodinha dos ratos do convênio, se o caso o convênio está sendo um veneno e não, né,
um stepping stone, né, vamos dizer, um primeiro passo na escada para você aumentar seu faturamento, como nesse exemplo que eu dei anterior, tá? Então, quando que ele está sendo o veneno e você está entrando nessa rodinha dos ratos? Quando você não parou e não fez conta, para começar, e o seu faturamento, por exemplo, vamos dizer que você está trabalhando 12 horas por dia e no final do mês, vou falar em números aqui, no final do mês você vê lá tudo que você juntou, do que você ganha de convênios, você está ganhando 10 mil reais por mês. 10 mil reais por mês, em algumas rodas podem te convencer que isso é um salário, sei lá, super alto para o Brasil, que sei lá quantas pessoas ganham muito menos. Agora, se você é profissional da saúde, vamos falar real aqui, 10 mil reais por mês para você se manter, não importa se você mora numa cidade pequena, o seu custo de vida é menor, tudo, para você se manter atualizado na sua especialidade, ir para congresso, investir no seu conhecimento técnico, já é um faturamento complicado e muito baixo, tá? Então, 10 mil reais que as outras pessoas estão comparando e outras carreiras e tudo, não é a mesma coisa que um profissional da saúde que tem um consultório, secretária, e tem todo o custo da atualização que você tem que ter na sua profissão todo ano. Não importa se você, por exemplo, eu trabalho com saúde mental, não tem tanto custo técnico, é só de livro. O livro custa sei lá quantos, R$ 300, entendeu? Só de curso técnico, nem que você faça online, não dá, tá? Então, se você está trabalhando lá 12 horas por dia e você não paga pelo convênio, por exemplo, sei lá, as mixarias lá do convênio, e você está nessa faixa de faturamento, já é um sinal que eu quero te provocar esse ano de, cara, você pode muito mais, tá? Você pode muito mais. A gente fez umas contas aqui, tá? Por exemplo, se eu pego um paciente particular que me paga, em vez do que o convênio me pagaria ali R$ 50 daquele paciente, e aquele paciente me paga 300 reais hoje, gente, é uma consulta de valor baixo para o Brasil, porque o dinheiro, o valor da nossa moeda está muito desvalorizado. 300, quanto que custa, cara, um simples pão de queijo, café e um pãozinho na chapa na padaria? Quanto que custa compras de mês no supermercado? O valor do dinheiro, as coisas estão muito inflacionadas. Então, R$ 300 não é o que seria 300 euros, não é o que seria, por exemplo, né, na Europa, ou US$ 300 aqui nos Estados Unidos, não é a mesma coisa. 10 mil reais também é a mesma coisa, não é a mesma coisa que seria em outros lugares do mundo, porque a moeda, né, a inflação está muito alta e as coisas são muito caras no Brasil, tá? Então, se você pega, em vez de você gastar lá R$ 50, está vendo o convênio, você vai para 300, faz as contas comigo aqui, de cabeça, vamos botar 500 para a conta ficar fácil. Em um paciente, R$ 500 que é um valor de consulta hoje super ok, tá? Consulta mega, mega, mega alta aí, né? Valores que a gente vê aí praticados tem de 2.000, 3.000, R$ 2.500. R$ 500 hoje é bem aceito em todos os lugares do Brasil. São 10 pacientes que você tem que atender, são 10 horas de trabalho em vez de uma. O que você não pode fazer? Se você só atender 3, você trabalhou 3 dias da semana. Cara, então assim, com 3, você está entendendo a discrepância do valor de um paciente particular, tá? E isso aqui eu fui conservadora, esse valor poderia ser de consulta, que é da maioria lá, dos médicos, dentistas, fisioterapeutas que eu mentoro, R$ 800, R$ 700, é uma consulta normal. Eu botei 500 aqui, tá? Uma consulta o valor assim de consulta normal hoje em dia. Então, assim, o convênio está sendo o veneno quando você está trabalhando todas essas horas, nessa faixa de faturamento aí de 10 ou R$ 1.000 por mês ou menos, tá? Porque só que você vai gastar para se atualizar e, né, com custos normais de ser um profissional da saúde, que não é igual chegar numa empresa e receber seus salários no final do mês, não é, tá? Você está pagando para trabalhar, não faz sentido. E qual que é o problema e por que isso acontece? Porque você entra num looping de você está trabalhando tanto que você não tem nem como se preocupar e perceber, né, o que você está, então você está em falso movimento. Mas eu estou ganhando, mas eu atendi 10 pacientes hoje. Você tem um sentimento falso de que você está sendo muito produtivo ou muito produtiva
e que você está captando pacientes, atendendo, e você está em movimento. Só que esse movimento está te destruindo, não só sua saúde, mas até sua autoestima, porque você não está se valorizando e você acha que você não merece mais, tá? Você não vê a possibilidade de você ganhar mais. Por quê? E da onde vem, né, isso enraizado? Do, né, vestir o chapéu do doutor sacerdote na faculdade. Ah, eu não posso ser mercenário, eu não posso, né, tá me aproveitando dos problemas do paciente para ganhar dinheiro em cima dele, tudo isso que vem da faculdade. Só que o que eu estou querendo te mostrar aqui, já olhando o lado do paciente, é que isso não é sustentável economicamente e em termos de saúde para você, e isso não é sustentável em termos de crescimento e de carreira para você. Então, não é sobre você estar cobrando mais e, tornando a saúde inacessível, isso não existe, é sobre você se adequar à inflação, às coisas, né, caríssimas que existem no seu país, e você continuar com a sua loja, o seu negócio aberto, que é seu consultório, e poder se atualizar e atender melhor os seus pacientes, porque senão você não tem dinheiro para isso, tá? Então, como que você faz essa transição segura do passo a passo? Então, vamos dizer que você está atendendo só convênio. Você não vai da noite para o dia. Ah, agora eu não atendo, né? Mais convênio, agora eu só atendo particular. Você pode tirar um turno da semana, começar com um turno, 2 turnos, e aí você vai e, né, atende particular nesse turno. O que você não pode fazer de jeito nenhum, que aí não dá certo, é misturar tudo e fazer tudo num jeito, uma zona. Então, por exemplo, eu estou chegando aqui, eu sou paciente de convênio, e aí aqui tem uma outra particular pagando a consulta, e a particular fica, nossa, mas eu estou aqui de otária pagando, enquanto fulano de tal está fazendo pelo convênio, será que não era melhor eu ter visto, não sei o que antes? Então, mistura as coisas. Então, assim, você pode atender no mesmo consultório, o coworking que você trabalha, o particular e o convênio? Sim, desde que você não misture eles no mesmo horário, enquanto você faz essa transição, tá? E você também precisa começar a fazer esse tipo de conta. Isso a gente faz todo esse planejamento estratégico dentro, né, com quem eu estou acompanhando individualmente no 1 a 1, que é que outros procedimentos, tratamentos, tudo eu posso oferecer para esse paciente? Como que eu posso apresentar para ele? A gente apresenta através dessa estratégia que eu desenvolvi no meu método, o método McDowell, né, que a gente mudou o nome do método agora por causa daquele problema que a gente teve com os picaretas, né? Já falei sobre isso, enfim. A gente botou o nome do método agora com o meu sobrenome para não ser mais, né, associado àqueles outros picaretas aí do mercado. Mas, enfim. Então, no método McDowell, a gente coloca, a gente apresenta esses valores e coloca os tratamentos numa linha de raciocínio que é muito fácil e óbvia para o paciente entender, a linguagem do paciente, porque a gente é extremamente limitado, a gente não entende nada que vocês falam no consultório, a gente é como se fosse uma criança de 6 anos de idade. E vocês não sabem lidar com isso. Então, a gente apresenta através dessa estratégia que é o Health Plan, esse tratamento tal para, né, curar isso que você apresentou aqui, ou, né, para esse desejo estético, a gente vai fazer esse tratamento. E a gente identifica em cada especialidade quais são os possíveis tratamentos e soluções que a gente pode oferecer para os pacientes que sejam melhor para o paciente, independente do valor. Então, quando a gente apresenta aqui isso e a gente faz essa transição do convênio para o particular e oferece tratamentos particulares no paciente, não é sobre o que pode gerar mais lucro para você, o profissional da saúde. Se você for nessa e cair nesse papo aí dos marqueteiros, o paciente percebe isso e fala, nossa, eu estou aqui sendo, né, eles falam entre si, os pacientes, esse aí é meio caça-níqueis, esse aí, né, é aquele médico que vai, eu pareço com a unha encravada e ele mete seroterapia em mim. A gente saca esse tipo de coisa. Mas, independente se o tratamento foi, por exemplo, caríssimo, caríssimo, mas for o melhor, e o médico virar para mim e falar, por exemplo, olha, esse aqui é um tratamento novo, então óbvio que ele tem um custo muito maior do que esses outros tratamentos, mas é o meu favorito e eu já fiz em XX paciente deu esse resultado, não sei o quê, então se fosse em mim ou na minha mãe era esse que eu faria, né? Mas tem, para resolver essa outra questão aqui, tem esse outro que tem um valor que é, enfim, ridículo e que é maravilhoso, entendeu? Você já me ganhou como paciente, eu já confio em você, tá? Então, não quer dizer que você não possa apresentar também tratamentos, só isso que eu quero deixar claro, caros,
para esse paciente que você está transicionando do convênio particular. Significa, o que eu estou dizendo aqui, que você tem que sempre apresentar o qual que é o melhor, tá? E ter isso planejado para fazer com constância. E uma vez que eu tenho planejado, tá? Para todos os meus pacientes que têm essa condição de saúde X, eu posso oferecer como opção de tratamento e apresentar um health plan de Y, Z, e não, tal, porque isso aqui é um resultado excelente, vai tal, e vai ser muito bom para o paciente. Aí sim você ganhou. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer, tá? Vou traduzir agora para a área da dermatologia, porque é uma coisa que eu vi ontem, esse exemplo. Eu queria muito fazer um tratamento de olheira, um tempo atrás. Eu fiquei, eu quero fazer não sei o quê. E aí meus dermatos, a Helena Costa e o Mauro, falaram, tem um tempo atrás, isso já, alguns anos, falaram, olha, eu não vou fazer tal em você, porque vai melhorar um pouco. Eu nem lembro qual era o procedimento, tá? Era, sei lá, um desses nomes aí difíceis. E era caro, era, sei lá, 10 mil reais, 30, 15 mil reais, nem lembro o que era. Eu não vou fazer você porque o resultado vai ser mínimo e vai custar caro e não vai resolver o seu problema por completo. Eu falei, caraca, os caras são, né, surreais. E não fizeram em mim, tá? Não fizeram em mim. Aí passaram-se, sei lá, acho que 5 anos, 4 anos, começou a afundar, eu fiz só um dos negócios que era um pouco de... Eu nem me lembro para falar para vocês. Profilos, ou nem sei se fala assim, ou preenchimento, enfim, eu fiz um pouco aqui, tá? Que não foi, não custou nada dessa fortuna, mas os outros lá não fiz porque não iam ter resultado. Aí, nesse caso, eles já me ganharam, né? Já não fizeram um negócio no passado, né? Agora fizeram um que realmente melhorou muito. Enquanto isso também, eu acompanho uma dermato americana que é de cirurgiã, ela nem é tipo estética, essas coisas, ela fala, cara, o melhor anti-olheira que tem, se você tem maioria dos problemas de vocês, e aí é um problema exclusivo de quem mora nos Estados Unidos no frio, que nem eu, tá? No East Coast, norte, tipo Nova York, etc., que nem eu. Ela falou, o que mais vai melhorar às vezes, e você vai sentir uma diferença tão bizarra que você não queira nem fazer um tratamento, né, desses aí caros, laser, etc., é você botar eu não estou usando retinol, porque eu estou, né, em tratamento, não sei o que e tal, então não pode usar esses ácidos fortes, mas assim, retinol e em cima eu não lembro se era Cicaplast ou Aquaphor, uma coisa que, enfim, baratíssima. Aí, já que eu não estou usando retinol, eu comecei a passar lá o Aquaphor. Eu já tinha feito esse tratamento na Helena e no Mauro, e eu comecei a passar o Aquaphor. Eu juro, e o Cicaplast. Sumiram minhas olheiras. Praticamente sumiram. Assim, ontem eu não dormi, então tá um pouco ruim. Mas praticamente assim, resolveu completamente o meu problema. Fora que também diminuiu muito, muito, e quase sumiu as minhas rugas. Uma coisa que custa, sei lá, acho que $3. Então, assim, isso aí, como é que fica eu como paciente com esses dermatos? Tanto a que eu sigo, americana, quanto os meus. Caramba, essas são as únicas pessoas que eu posso confiar. Porque enquanto isso, né, eu já fui no passado, e paciente, a gente sente isso. Você chega lá, você quer te meter um bando, 650 outras coisas, entendeu? Aí vem a outra que fala, não, não vou fazer, e só faz 4 anos depois, faz um detalhe, e a outra que fala para você usar Aquaphor, e você fala, caramba, então, tudo que esse aqui falar e me oferecer agora, pode me oferecer um tratamento de 50 mil, eu vou confiar. Porque já me ofereceram. Na primeira vez, já falaram para mim que não iam fazer uma solução que não ia ser eficiente para mim. E, no outro lado, me ofereceram uma coisa muito barata que já resolveu 99% do meu problema. Entendeu esse exemplo que eu dei? É sobre isso aqui quando eu falo em oferecer tratamentos e protocolos. Não que você não possa oferecer uma coisa cara, mas se você for oferecer essa coisa cara e o que você for oferecer para o seu paciente seja uma coisa que você faria e que você sabe que vai dar mega resultado. E também, no meio disso, oferecer as soluções muito baratas e boas. Então, assim, essa descoberta aí, que eu infelizmente só soube da minha vida com 42 anos do Aquaphor, foi surreal. Eu tô passando todo dia, né, na minha mão antes de dormir, fica toda melecada e tal. Mas, cara, resolveu o problema da minha cutícula, resolveu o problema da minha boca rachada, resolveu o problema, né, do 99% do problema do meu olho. Enfim, resolveu, tá? E foi por causa de uma dermato que fez esse, esse negócio americano aqui, né? E esse negócio, você não precisa desse creme caro da Barbara Sturm,
né, as coisas que eu gosto, La Mer, não sei o quê, compra isso aqui, bota aqui, você vai ver e você me conta. E era verdade, tá? Então, voltando, você precisa fazer essa conta para primeiro para você já se organizar e ver que com um paciente particular você já, né, deixa de atender 10 horas de trabalho e pode ganhar o equivalente, e mais ainda se você oferecer esses tratamentos, por exemplo, estes que são bons para o paciente, tá? E os convênios, como eu disse aqui antes também, nesse episódio, eles podem servir de uma porta de entrada para outros procedimentos, outras cirurgias, outros tratamentos que você pode, né, ter um faturamento muito alto por paciente e faz sentido você se manter no convênio só para consulta, tá? Pelo agora, hoje, por isso, hoje é o Café do Paciente. A gente vai ainda continuar esse assunto dos convênios, com certeza, nos próximos episódios. Estamos numa fase aqui de grande mudança, tanto do nome do método, quanto na, né, regravação do método inteiro, quanto ao mesmo tempo administrando esses mais de 220 consultórios e clínicas que estão nessa consultoria, nessa mentoria particular comigo. Então, tá um ano de muito trabalho, mas um ano de muito aprendizado e de muitas novidades e estratégias práticas que a gente vai trazer aqui para vocês no Café do Paciente, que você já vai poder aplicar e multiplicar seu faturamento também, tá? Então, se você ainda não me acompanha, me segue no meu Instagram, que é @nandamacvendas, e me acompanha no meu canal do YouTube, que é Nanda Mac Consultório, aqui, né, nesse canal, se você está me vendo aqui dentro do YouTube, e eu vejo vocês na próxima semana do Café com Paciente. Um beijo.